Fala, galera! Seja bem-vindo a mais uma aula, nossa aula 4 das Aulives, e hoje o nosso tema é comportamento do consumidor, a ilusão do livre-arbítrio do consumo. Hoje estou aqui com Lani Rabelo, especialista em marketing também aqui, ela vai se apresentar, vai dar o breve currículo dela. Lani, você só tem 1 hora para isso, tá? Ai, que bom. Fala, galera. Eu sou a Nani, como o Sérgio já disse. Eu trabalho com marketing há mais ou menos uns 15 anos, na parte de audiências mais jovens, parte de game, entretenimento, internet, marketing digital nos últimos 11 a 12 anos. Sou formada em marketing, obviamente, também sou formada em publicidade, tenho uma pós em digital, tenho alguns estudos de várias outras áreas. E um deles é o comportamento do consumidor, que é uma das áreas mais gostosas de se lidar do marketing. E aí a gente tem bastante coisa para falar disso hoje, né, Sérgio? O comportamento do consumidor, ele é basicamente a fofoca do marketing, né? É aqui que você conta. Você viu Exatamente. quem comprou o quê? Ah lá, ó, tá de carro Exatamente. novo, né? Exatamente. Então, assim, a Nani, a gente já se conhece há o quê? Uns todos anos? Muitos anos, muitos. Muitos, né? Menos tempo que ela tem de faculdade. Não. Então, vamos. Tá ali da mesma época. Então, assim, e toda vez que a gente sentou para conversar alguma coisa, a gente já tentou até fazer alguns projetos juntos, algumas coisas que a gente já criou e tal, e sempre enveredava por isso. A gente sempre teve muito esse negócio de bater papo, sempre ia para esse caminho de comportamento do consumidor, de entender o mercado. Eu lembro uma vez que a gente fez um trabalho, um restaurante, não sei se você lembra dessa história, no restaurante que a gente foi lá, ver o restaurante do cara, Eu o cara lembro, sim. simplesmente ele não entendia para quem ele estava vendendo, não? Sim. Ele não sabia por que as pessoas compravam, e assim, e isso a gente tentava colocar na cabeça das pessoas de que, cara, olha só, é preciso você entender o seu cliente. Não adianta você falar, meu ponto é bom, tem um ponto de ônibus na minha porta, mas assim, ele queria que o pessoal entrasse, queria vender mais, e ele não tinha muito direcionamento daquilo dali e não entendia por que o povo gostava ou não gostava do produto dele. E aí, então a gente sempre teve muito esse direcionamento para o comportamento do consumidor. Mas trazendo para o nosso objetivo aqui, que é dar uma ensinada, uma alumiada nos caminhos de vocês, então a gente vai começar com uma parte teórica, né? Nani e eu combinamos que a gente ia seguir um roteiro, né, Nani? Seremos fiéis ao roteiro. E assim, então vocês têm um material para vocês poderem acompanhar aí. Então vamos começar a entender que o comportamento do consumidor, né, ele é uma forma de você entender e estudar o porquê que o seu cliente está comprando. Por que ele compra determinado tipo de produto? Por que ele compra de você? Por que ele decidiu fazer aquela compra, certo? E quando a gente fala de marketing, o marketing originalmente surgiu justamente para poder estudar o que poderia ser feito para melhorar a qualidade e o desejo do cliente para fazer aquela compra. Né? A gente já conversou sobre isso daqui, que naquele momento em que saiu da Revolução Industrial, todos os produtos eram iguais e começou a criar uma necessidade de ter coisas diferentes para poder fazer os clientes desejarem comprar aquele produto. Por quê? Porque o meu era diferente do concorrente. Porque era igual. Os carros eram todos quadrados, os carros eram todos pretos, as roupas eram todas num tecido semelhante, a cor eram quase todas as mesmas, porque comprar corantes era difícil. Então, assim, para você poder fazer uma linha de produção e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você demorava para poder fazer aquilo separado. Então, era mais fácil fazer tudo igual e vender. E aí as pessoas começaram a gostar da ideia de ter coisas personalizadas. Então, elas voltavam, saíram do automático e começaram a comprar de novo dos artesãos. E aí as indústrias precisaram entender como é que eles iam fazer esses clientes voltarem. Então, começaram a entender do comportamento do consumidor ali. O marketing surgiu por causa disso. Por isso que é uma parte muito importante da gente entender.
E é um ciclo que se repete, né? Novas revoluções acontecem, a indústria se moderniza, aquela fórmula que era seguida não encaixa mais, a sua audiência, o seu público começa a demandar coisas mais personalizadas, mais focadas, mais se sentir mais pertencente, saber que aquilo é feito para ele, e as empresas e o marketing têm que se adaptar novamente. E a gente está vivendo mais uma revolução disso aí recentemente. Eu vou trazer uma historinha curta que mostra um Diga. pouquinho do impacto do marketing nessa questão de como o marketing molda um pouco do comportamento do consumidor e o comportamento do consumidor molda um pouco do marketing. Que nessa época, meio pós-revolução industrial, um pouco mais para frente, ainda não era um costume das pessoas escovar o dente todos os dias. E uma das coisas que fez com que as pessoas passassem a escovar os dentes todos os dias foi uma ação de marketing que colocou sabores nas pastas e descobriu do público que o sabor de menta dava uma sensação de limpeza. E isso fazia com que eles quisessem fazer aquilo de novo e escovar o dente novamente por conta da sensação de limpeza, e é por isso que até hoje toda pasta de dente tem gosto de menta. Aí. E isso entra muito no que a gente conversou há um tempo atrás, de que como, né, o comportamento do consumidor é engraçado, né? Você já até pincelou aí, que a gente acha que o mercado é moldado pelo comportamento do consumidor, mas muito da nossa história, muito do que a gente faz, foi moldada justamente porque alguém do Exatamente. marketing resolveu criar determinada, não vou dizer nem criar necessidade, né? Não vou dizer, você precisa, porque se ele criasse necessidade, seria o seguinte: vocês têm que escovar o dente, senão vocês vão ficar com cárie. Criava uma necessidade ali, mas não. A necessidade existia. Ele só transformou Criou o em. seguinte: vamos botar um gostinho para vocês criarem. Ou seja, não, mas assim, em vez deles pegarem e explorarem a necessidade do negócio, era justamente aquilo. Não, eu vou criar um costume e você vai Exato. usar. Né? Ele encontra um gatilho numa coisa que moldaria o comportamento do consumidor, que moldou, impactou o consumidor de alguma forma, gerou alguma resposta emocional no consumidor e transformou isso num padrão, né? Num padrão de marca, num padrão de consumo, num padrão de mercado e num padrão de comportamento. E aí uma coisa vai alimentando a outra até a gente chegar na sociedade que a gente tem hoje. São 3 histórias semelhantes, né? Na verdade, aconteceu a primeira vez, aí daqui a pouco outras pessoas vieram e repetiram a mesma receita, que foi o café da manhã americano. Né? Esse negócio de comer ovo, suco de laranja e bacon, foi porque, eu não lembro qual foi a ordem, quem foi o primeiro, se eu não me engano, o primeiro foi o bacon, não, foi o suco de laranja. Suco de laranja, eu acredito que sim. O excesso da Foi o suco de produção, laranja, né? que teve uma época lá que encalhou laranja para todo lado. E aí os caras pagaram os médicos lá para poder falar que o ideal era tomar suco de laranja de manhã porque era saudável. Né? E aí, por quê? Porque eles precisavam desovar aquela laranja. Então, até Exatamente. hoje, o americano consome o suco de laranja no café da manhã. E logo depois repetiram a mesma coisa com bacon e logo depois repetiram a mesma coisa com ovo. Né? Porque eles queriam empurrar o produto e até hoje é um dos maiores consumidores do mundo desses três itens são os americanos por causa de história de marketing. Né? Exatamente. E se a gente para ver, 90% das coisas que a gente utiliza no dia a dia, elas fazem parte do nosso dia a dia por causa de histórias de marketing, ou elas foram vendidas para a gente de uma forma por causa de história de marketing, tipo o Biotônico Fontoura, que nunca foi para abrir o apetite. Ele é só um suplemento alimentar, e ele sempre foi um suplemento alimentar, mas a publicidade transformou no que ele é. Porque quando você está com as vitaminas em dia e tudo mais, naturalmente você abre o apetite. Entendeu? Naturalmente. Né? Isso é natural. Ou seja, dá um empurrãozinho É, nas vitaminas do ser humano, o ser humano vai comer e vai falar: vou tomar isso aqui para poder comer mais. Que é a fase da criança de não querer comer. Então, assim, ela precisa de ser faz suplementada parte. porque ela não está comendo. E aí você equilibre. Né? É. Eu acho que quando a gente começa a pensar em comportamento do consumidor e por que que isso é importante, a gente pensa em pesquisa de mercado, e aí a gente pensa em dados, e aí a gente pensa em publicidade. E é legal a gente falar um pouquinho também que quando a gente fala marketing, marketing é uma palavra muito ampla, né? As pessoas tendem a olhar para o marketing apenas como a publicidade, mas existem várias coisas ali dentro, até parte de gestão de empresa,
de qual produto que você vai lançar, qual mercado que você vai entrar, como isso vai ser feito, por quem isso vai ser feito, em que país do mundo, para que tipo de audiência, com que comportamento essa audiência tem, qual necessidade que você está suprindo. Todas essas áreas também fazem parte do marketing, né? A gente costuma ver um recorte muito pequeno, e aí quando a gente pensa em comportamento do consumidor, que é uma questão um pouco mais de pesquisa, é uma questão que liga um pouco ali com a psicologia, liga um pouco ali com a inteligência de mercado, né, com os dados e tal, a gente acaba não absorvendo que tudo isso faz parte dessa coisa gigantesca que é o marketing. Hoje se tem essa visão muito estreita, né, do que a gente faz, e não é bem assim. A gente precisa meio que estar em todo lugar ao mesmo tempo, tá com um bracinho ali em cada coisa, e investigar isso tudo. Se a gente não olhar para fora da empresa e para o que a nossa audiência faz e para o que os nossos concorrentes fazem e para os canais que a gente está utilizando, e se o seu público vai passar em frente àquele outdoor que você quer usar, num horário em que ele vai olhar para aquele outdoor e aquela mensagem vai impactar ele, em quantas vezes ele precisa ver a mesma mensagem até ele absorver ela e lembrar do seu produto. Se a gente não passa por todas essas etapas, não adianta muito. E também o outro lado, que não tem um marketing perfeito que salve um produto ruim. Então você tem que olhar Uhum. para dentro também, você tem que corrigir as falhas do seu produto também. Você tem esses dois lados que são bastante importantes, né? É interessante essa questão do marketing salvar o produto, que o comportamento, né, do consumidor, você consegue criar o produto, organizar o produto, e a partir do uso do produto, qual comportamento que ele vai executar depois, que você vai continuar a Exato. fazer moldar isso, porque assim, tem muitos produtos que foram criados por um objetivo, até observando uma necessidade do consumidor, só que depois que ele começou a usar, percebeu que o seguinte, cara, ele não estava usando aquilo da forma correta, só que essa Exato. forma que ele estava usando acabou virando Abriu uma um novo forma. mercado, sim. Entendeu? Que, por exemplo, o próprio, até um ponto, coisa, o próprio Bombril que era usado nas antenas de televisão. O pessoal tá comprando, Sim. ó, entendeu? Eu vou lavar a panela? Não vou, mas vai resolver o problema da minha televisão, tá resolvido. Entendeu? E o Então, Bombril se assim, torna mil e uma utilidades, porque além de tudo que ele já fazia na casa, ele é usado para outras coisas também. porque quando ele foi criado originalmente era só para fazer, só para lavar a panela. Sim, Então, assim, e depois ele foi utilizado para tanta coisa que eles acabaram internalizando nele que é o seguinte, é um produto multiuso. Ele não é mais um produto areador de panela. Tanto que quando você procura lá no rótulo, tá lá, é esponja de aço para múltiplos usos e tudo os mais, usos. não, né, não tá mais lá dizendo, só é para lavar panela. Ou seja, foi uma coisa que foi criada por um objetivo, acabou tornando outro objetivo, claro. Exatamente. Fora que quando a gente fala do comportamento do consumidor, normalmente a gente fala de uma forma passiva, né? Normalmente o marketing ele fala de uma forma porque não, vamos estudar o comportamento do consumidor. Então a gente fala que deixa eu ver o que ele faz, como ele reage ao mercado, o que ele compra, o que ele deixa de comprar. Só que na realidade a gente estuda aquilo dali, mas muitas das vezes a gente trabalha o comportamento do consumidor de forma ativa, que é a gente manipulando o consumidor a fazer aquela compra. Por isso que a gente Correto. usou aqui o nome aqui do livre-arbítrio, né? A gente É. não tem o livre-arbítrio da compra, né? A gente até tem uma necessidade, certo? Eu preciso comprar uma caneta, tá? Mas o fato de eu comprar uma caneta é a minha necessidade. Mas qual caneta eu vou comprar? Ali entra o que? A manipulação que houve Sim. no mercado, de uma pessoa que falou de determinada caneta, de uma campanha que eu vi, se aquele meu uso ali, eu gostei mais de uma ou de outra, ou seja, a necessidade é uma, mas o ato da compra, ele é manipulável. O ato da compra, Exatamente. eu não vou escolher a caneta desta marca aqui, porque foi lá a primeira que eu peguei. Né? A gente É. tem todo um processo ali para até chegar aquele ponto de aquela decisão de compra, até chegar naquele ponto ali. E eu acho que hoje em dia isso é muito exacerbado pelo digital, porque já existem muitos estudos sobre isso, sobre alguns efeitos que o digital tem na gente, que deixam a gente restrito, que antes
os nossos gostos pessoais, eles eram pautados nas nossas experiências sociais. Então você gostava da roupa que o protagonista de Malhação usava, porque era a novela que você via e que todos os seus amigos viam. Você gostava da música que tocava na rádio que todos os seus amigos escutavam, ou que era a trilha sonora que todo mundo via. E você participava daquilo, você ia para a escola, você ia para a faculdade, e você conversava com as pessoas sobre coisas que todos tinham em comum. Hoje, as experiências são muito super personalizadas. Então você abre o seu Spotify, o seu YouTube Music, o seu aplicativo de música, e você tem ali só o que você gosta. Mas quanto mais você repete o padrão daquilo que você já conhece, menos você conhece coisas novas. Então, menos você está disposto a consumir coisas novas. E acontece a mesma coisa com o seu feed. Quais são as roupas que você acha bonita? São as roupas que você vê com mais frequência, porque a repetição, ela tem essa questão de ocupar um espaço na sua cabeça. E o seu cérebro, ele tem uma dificuldade de entender se você gosta daquilo que você está vendo muito, se você está vendo muito porque você gosta ou se você passou a gostar porque você está vendo muito. E aí, como o seu feed está sempre muito igual, porque você só vê o que é viral e você só vê o que seus amigos gostam e todas as pessoas gostam das mesmas coisas e das mesmas trends e aquilo fica muito padrão, isso muda o jeito como as casas são construídas, porque as arquiteturas se adaptam ao que está no feed, ao minimalismo e ao padrão. Isso muda os tons de cores que são mais utilizados para as coisas, qual vai ser a cor do ano da Pantene, da Pantone e todas essas coisas. Isso muda não só a forma como você consome, mas muda o que você gosta enquanto pessoa. Porque as suas experiências pessoais foram modificadas, né? Elas não vêm mais desse lugar de experiência social, de convívio social. Ela vem desse lugar de padrão do feed, desse filtro, dessa bolha, que tem vários estudos sobre isso já saindo, que acabam meio que afunilando a sua visão e você passa a gostar só daquilo que está se repetindo para você e você deixa de conviver com coisas novas, né? E aí você para de ter a opção de descobrir novos gostos e descobrir novos comportamentos. E como você falou, né? Então, aí como é que funciona o raio do algoritmo, né? Que a gente vive, que ele começa a perceber que você enveredou por uma repetição, só que aí ele escuta você, ele vê você, ele já está lendo pensamento, porque cansei de pensar num troço, não verbalizar aquilo, no dia seguinte eu vi um anúncio daquele troço. Não É. sei como é que eles estão fazendo essa telepatia ainda, mas eles estão. E eles veem que é o seguinte, ele gosta disso aqui, a pessoa gosta disso daqui, só que ela está desejando isso aqui. Exato. Então, assim, a galera que tem mais dinheiro para mexer no algoritmo consegue inserir um conteúdo relativo a isso aqui dentro da sua repetição. E é isso que a gente vê com grandes Exato. marcas, com grandes empresas, que você vê, cara, que realmente o anúncio ele vem daquela forma, cara, que consegue preencher aquilo dali que você vive de uma forma que você, cara, como é que eu não pensei nisso antes? É Né? complexo. E às vezes é por isso que é daí que vem a telepatia. Porque não é só que eles imaginam que você vai querer aquilo, é porque outras pessoas com perfil parecido com o seu, com uma idade parecida com a sua, com uma configuração familiar parecida com a sua, nesse momento exato da vida, que gostam de coisas que você gosta, estão migrando para aquela coisa que você está pensando em migrar, porque o seu conteúdo é o mesmo que o que essas pessoas consomem. Então ele já sabe, opa, daqui a um mês o Sérgio vai precisar disso aqui. Então vamos já apresentar para ele, para já ocupar esse espaço na cabeça dele. Isso é surreal. Ele Então, é uma eu vi antecipação de desejo, é surreal. esses dias um estudo que teve que tentaram criar a persona perfeita, né, da média da população. Fizeram lá na Austrália isso. Então, assim, aí chegaram à conclusão que a persona média da Austrália era mulher, 1,65 m, casada, com um filho menino e uma filha menina, que morava numa casa assim, 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 assim. Ou seja, aquela dali era a média, aquilo dali era o rosto Uhum. do povo da Austrália. Depois, o censo do país, eles procuraram naquele censo qual era a mulher que tinha 1,65 m, de 30 a 45 anos, com 2 filhos, nenhuma. Ou seja, Surreal. a média era uma, só que essa pessoa não existe. Entendeu? Pois é. Então, assim, realmente é o que a gente vive. A média de pensamentos, a média de repetições, a média, isso a gente está vivendo numa média,
e a gente não é mais a gente. A gente vive num processo repetitivo, a gente se encaixa naquilo dali, e o que, que a gente é? A gente não existe, no final das contas. Exatamente, a gente é uma série de padrões, uma série de algoritmos, uma série de likes e comentários e agora reposts de tudo que efetivamente existe, né. E criou-se, né? Aí aqui a gente já está falando o seguinte, a gente já está falando do comportamento na prática, a partir do momento que a gente está colocando nossos pontos de vista aqui. Porque, por exemplo, eu já sou uma pessoa que eu já não vejo mais a rede social como via, vamos dizer, não vou nem botar muito longe, eu vou botar tipo há 6 meses atrás. Hoje, para mim, é uma distopia completamente diferente. Certo? Porque eu não vejo mais, quando você rola ali o feed, aquele negócio todo, eu não vejo mais a interação, eu vejo algo mecânico, certo? E assim, tanto para a gente que está assistindo, quanto para quem está postando, Sim, certo? e isso impacta muito também para as empresas, porque você acaba criando, 2 vidas paralelas, né. Você tem a vida que você mostra nas redes sociais, que é a vida perfeita, sem erros, com o feed padrão, com a casa que todo mundo tem, com as roupas que todo mundo tem, com tudo que todo mundo tem, e você tem a sua vida real, e as empresas elas entram nas 2 necessidades, porque a pesquisa de comportamento do consumidor, ela vai te mostrar dados dessas 2 realidades, elas conseguem olhar para a média e para o censo. Sim. Então elas vão se encaixar nos 2 pontos da sua vida. Elas sabem que para a rede social você quer mostrar uma coisa que você na sua vida real talvez ainda não tenha, então ela vai te entregar um intermediário que fique bem na rede social e que cumpra a sua necessidade real. E isso modifica o jeito como os produtos são feitos, porque eles já não são mais feitos para você ter um de entrada, porque o de entrada já não vende mais, principalmente se a gente fala de tecnologia, ele já não vende mais da mesma forma que ele vendia antes. As pessoas querem pular direto para o intermediário, porque elas precisam demonstrar na rede social que elas têm mais do que elas realmente têm. E isso Uhum. muda, mais uma vez, é uma onda, começa com uma coisinha pequenininha e ela vai reverberando e ela muda todo um padrão de como as empresas agem, como os produtos são feitos, como as pessoas compram e como o marketing é feito, como a publicidade é feita para as pessoas também. Se você reparar, você perceber, os anúncios do YouTube e do Instagram são diferentes. O do YouTube é aquele momento que você é o seguinte, eu estou assistindo alguma coisa, ali eu estou sendo eu estou escutando a música que eu gosto, estou vendo o vídeo que eu gosto, e ali eu estou recebendo anúncios de coisas que eu preciso. Quando você está na Exatamente. rede social, você está rolando ali, relando o dedo ali naquele trem, o que acontece? Você se depara com anúncios de coisas referentes àquela pseudo-vida que você leva. Né? Exatamente. E até a forma de conteúdo muda, né, porque você consome de um jeito diferente. Se você for olhar para os algoritmos do Instagram e do TikTok, o Instagram você rola ele. Então os conteúdos são mais curtos, são mais rápidos, são mais impactantes, são mais musicais, são mais o TikTok, ele te dá a possibilidade de você botar na rolagem automática. Então, geralmente, é uma coisa que você vai colocar para lavar uma louça, para tomar um banho, para escovar um dente, para trocar de roupa. E aí, o conteúdo que é entregue para você, o algoritmo prefere que ele seja um conteúdo sem música, um conteúdo falado, um conteúdo mais longo, um conteúdo mais debatido, mais de review, mais aprofundado, porque você passa mais tempo naquele conteúdo e ele vai passar automaticamente para o próximo, ele vai preencher aquele momento, então eles entendem até em que momento da sua vida você está consumindo a plataforma deles e obviamente que os anúncios feitos naquela plataforma, eles são feitos para se encaixar nisso também. Então até a diferença de tempo, de tipo de música escolhido, tem a ver com como você se comporta quando você está consumindo aquele canal. Aí a gente fala do negócio da telepatia, né? Sim. É aquele negócio, aquele sentimento, é igual que eles colocaram nas Alexas da vida, tal, tal. Se você falar mais grosso, fala assim, não, calma aí, não é assim que se fala. Então, assim, ele consegue realmente, por esse negócio da câmera frontal, ele consegue escanear o que a gente está fazendo, sentindo naquele momento ali, e ele consegue trazer esse, ó, você precisa se acalmar, você está no momento precisando de uma coisa mais agitada, tal. E, ou seja, é o comportamento do consumidor ao vivo. É É loucura. como o algoritmo consegue se modificar e se organizar ali ao vivo. Olha, você está precisando Baseado de na calma sua aí, reação. entendeu? Porque antes era o seguinte, você fazia uma pesquisa, 2, 3 dias depois chegava um e-mail semelhante que você pesquisou. Exato. Agora é na hora, cara. É, Agora é na hora. é E em real assim, time.
Ainda, quer dizer, não vou dizer ainda, tá? Porque a gente não é onipotente, onipresente no mercado. Porque no digital já se faz isso. A compra já é decidida por esse momento. Mas ainda não conseguimos colocar no físico de como você fazer essa reação acontecer rápido. De como você fazer essa venda acontecer. Porque, assim, a gente até comentou hoje, né, de que a barreira do físico e do digital acabou. Para a gente, para a nossa geração que viu a internet num ambiente e o físico em outra, a gente consegue perceber que existe uma diferença. Mas para as últimas duas gerações agora, a Z e a Alpha, não existe mais. Então, assim, então você fazer uma compra no digital e fazer uma compra no físico é a mesma intenção. Só que... Não, Pode terminar. Não, só que a compra no físico, ela ainda não acontece do seguinte: passei em frente a uma loja e de repente tem uma pessoa ali com o negociação na mão, olha, você quer isso aqui? Ainda não conseguiu. Mas a pessoa já está passando lá em frente à loja porque já viu na internet. Exatamente. E assim, já tem alguns estudos sobre isso, porque de uns tempos para cá ficou muito fácil você ter métrica de tudo, né? E agora a gente já está começando a ver a diferenciação entre as métricas que mostram vaidade e as métricas que efetivamente mostram o comportamento do consumidor. Porque antes você tinha engajamento, você tinha alcance, você tinha número de like, número de seguidores, etc., como tipos de métrica importantes. Hoje você já entende que essas métricas não convertem, e o objetivo no final é converter para venda. E assim, já está sendo traçado, já tem inclusive algumas empresas brasileiras especializadas nisso, para traçar o mapa da jornada do consumidor, incluindo o offline. Então, o cara, às vezes, ele vê um anúncio no YouTube, aí ele reagiu àquele anúncio, ele viu até o final, o algoritmo entendeu, ele aparece no Instagram 2 dias depois, aparece no TikTok, aparece no Facebook, em qualquer outra rede que ele use, daqui a pouco aparece no WhatsApp, em qualquer outra rede que ele use. Ele foi para a rua, ele viu um outdoor daquilo, ele lembra, putz, tem que fazer essa compra. E aí ele pega o telefone e faz a compra. E antes a gente metrificava esse último clique como o clique da conversão. E agora a ideia de entender o comportamento do consumidor ela já está tão mais elevada para as empresas que esse mapeamento já está levando em conta o tempo de maturação de cada um desses canais, quantas vezes ele viu e quantos pontos de contato ele teve, incluindo os offline, que fazem parte dessa jornada, para poder efetivamente mapear quando que foi que a conversão foi feita. Que não necessariamente a conversão foi feita no momento em que a compra foi feita. Às vezes a pessoa já decidiu por aquela compra há um tempo. E isso envolve saber se o cara dirige para o trabalho ou pega o ônibus. Porque se ele pega o ônibus, ele provavelmente está na rede social e ele pode ser impactado pelo anúncio da rede social. Mas se ele dirige, ele pode ser impactado pelo outdoor. Então as duas coisas são importantes se aquele perfil de consumidor é um perfil de consumidor que você quer atingir a qualquer custo. Porque depois de 3 semanas vendo aquele mesmo outdoor, ele vai falar, que porcaria é essa? E aí ele vai ver um anúncio no digital e vai falar, eu já vi isso em algum lugar, eu quero saber mais. E isso vai movendo ele ao longo daquele tão antigo e tão útil funil, né, que a gente ainda trabalha. O pessoal, né, quando eu dou aula, eu falo pro pessoal que eu odeio, não é que eu odeio o instrumento funil e a jornada. Eu odeio as pessoas que vamos lá falar do funil e da jornada, porque não é uma trajetória linear, não é a coisinha bonitinha que todo mundo fala, é só fazer uma planilhinha ou então baixar um CRM que você vai fazer. Não é. Não é, cara, não é. Esquece. Eu acho que para o pequeno empreendedor, se você falar para ele de funil e de jornada, eu acho que é sacanear o cara, não é assim. Ensina o cara a trabalhar um CRM, entrar numa lista de transmissão e ligar para o cara. Acabou. Agora, você começar a falar para o cara do funil, você começar a falar para o cara da jornada, assim, como se estivesse achando a coisa mais linda do mundo, você está ferrando a vida do cara. Porque, cara, é justamente isso, é você pegar, o cara viu você, pensou, será que eu compro? Será que eu não compro? Ele vai lá em outra loja, decide vir em outra loja, vê o seu preço, pergunta para você, pergunta para outro cara, vai para um terceiro e fala, tem esses dois preços, qual que você faz para mim? Entendeu? E depois aí foi o que você falou, aí ele fez tudo aquilo no funil online para comprar no presencial e você acha que você perdeu o cliente. Não, o cara comprou na loja. Exatamente. E mais do que isso, e hoje em dia ele vai pesquisar tudo isso
e depois ele vai pesquisar a review. Porque o comportamento do consumidor é tão importante na decisão de compra que ele vai acreditar muito mais numa pessoa que ele nunca viu na vida, que tem 400 seguidores, falando, nossa, eu usei isso aqui, foi a melhor coisa que eu já usei na minha vida. E ele vai falar, não, então vale o preço, vou comprar. Por quê? Porque é alguém parecido com ele, porque é alguém num perfil similar ao dele, ou porque a gente tem na cabeça que a indicação, aquilo que a gente estava falando antes das experiências sociais, né? A gente antigamente perguntava para a mãe, perguntava para o amigo, perguntava para quem quer que fosse. Hoje a gente pergunta para a internet. E a gente já tem alguns estudos que confirmam que hoje entre 60% e 70%, depende muito do nicho, do público consumidor, ele acredita muito mais num review por vídeo do que em qualquer mensagem por texto que ele possa ler. Então, ele vê um vídeo na rede social de alguém que já viu já usou aquele produto, ele paga mais caro no produto, ele toma a decisão de compra mais rápido pelo produto, coisa que antigamente a gente não conseguia mapear. E aí a gente entra no conteúdo gerado pelo usuário, que hoje em dia tem empresa que já está pagando. E tem empresa que falsifica, que cria perfis de pessoas falsas para fazer um ad dizendo que aquele produto. E vende. Porque a gente está tão carente dessa relação, dessa experiência social, desse contato social, que a gente busca isso na opinião de alguém que é similar a gente. Então, mesmo que a gente não saiba qual é o nosso perfil de consumidor, a gente instintivamente busca ele no digital também. E, cara, e como você falou do negócio de comprar e pagar e tal, eu trabalhei numa empresa que é o seguinte, o que a gente queria era manter o Reclame Aqui livre, limpo, bem, coisa e tal. E a gente via muita empresa fazendo o quê? Entrando no Reclame Aqui da empresa, outros concorrentes, falando mal da empresa só para poder zoar o Reclame Aqui. E aí, só que aí o que acontece? O que o pessoal fazia? Vinha com nome lá, opa, tudo bem, olha, você não consta na base dos nossos clientes, tá, não sei o que, não sei o que, e se você não retirar, a gente vai entrar com o processo, aí pronto. Tanto que a empresa foi indicada ao prêmio Reclame Aqui porque não tinha reclamação, mas tinha muita gente fazendo isso. Tinha muita gente pegando, entrava, cara, e entrava lá só para falar mal, por quê? Porque era outro concorrente tentando ferrar, ou seja, tentando influenciar a decisão de compra de uma pessoa para não comprar ali. Porque Outras você pode ter empresas 300 comentários positivos e 2 negativos impedem a sua compra. Quando você pesquisa no Reclame Aqui, a primeira coisa que ele mostra é negativo, ele não mostra positivo. Exatamente. Entendeu? E assim, muitas empresas, tem empresa que tem tantos problemas que ela muda uma coisinha no nome, muda o CNPJ, quando você vai pesquisar na internet, aquele nome, aquele CNPJ está limpo. Exatamente. Entendeu? A gente já viu que a empresa fazer campanha, não, nós somos ranking 10 no Reclame Aqui, porque não tem reclamação, não sei o quê. Quando você ia ver lá, era o nome novo, o nome antigo. Vai lá olhar o nome antigo. Vai olhar o nome antigo. Por causa disso, que as pessoas querem tomar essa decisão, elas começam a procurar. Exato. E, cara, basta um lugar escrito alguma besteira, que assim, eu realmente, eu particularmente, eu não vou muito pelo review, como você falou, da internet, porque assim, cara, eu não vou falar mal, tá? Pelo amor de Deus. Olha, depois eu corto essa parte aqui, tá? Ou editor eu, corta. Que é o seguinte, eu conheço pessoas que trabalham com isso, com divulgação. Então, assim, chegou o produtinho, chegou lá o Pix, lá, eu vou falar que o negócio é bom. Exatamente. Entendeu? Só que é uma faca de dois gumes. Se a pessoa comprar de você e ver que o negócio não era bom, quem se queima é você, não é o produto. Existe bom marketing que salva um produto ruim. Então, assim, a pessoa vai falar assim: não compro mais desse produto e não compro mais nada dele me indicando porque ele me ferrou. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, tem que ser muito cuidadoso com isso. Por isso que até você pagar para conteúdo gerado pelo usuário não faz sentido. Porque a partir do momento em que você faz isso, você está desestimulando o seu usuário fiel mesmo a fazer algum conteúdo, fazer alguma review, a falar, nossa, isso aqui é tão bom que eu tenho que vir aqui no grupo da família e falar para vocês, gente, experimenta, porque é incrível. Sabe? Sem que ninguém me pergunte. Você desestimula isso porque você está pagando por reviews falsas e quando o seu produto não é bom, queima a sua marca, queima o tipo de produto. Às vezes você tem um mercado inteiro prejudicado por grandes marcas que investiram muito dinheiro em algo que é ruim, acabou queimando um mercado inteiro. E da mesma forma queima a pessoa que está divulgando e ela acaba uma carreira no digital que ela poderia estar começando, ela está matando ali inicialmente já de cara. Não,
E tem aquele negócio, né? Por exemplo, o Shopee tem aquele lá, você tem lá onde você colocar os videozinhos. Cara, ali é uma roleta. Se a pessoa tiver que falar mal, ela vai falar mal. Se tiver que falar bem, ela vai falar bem. Aquele dali já é um negócio que você pode confiar, olhar lá, aí é aquele negócio. Tem 100 pessoas. 3 falaram mal? Então, assim, né, você pensa que vale a pena, porque 3 falaram mal. Às vezes, Exatamente. um achava que estava comprando um negócio e comprou outro, porque não O outro sabia. reclamou da entrega, que demorou. É. Ou reclamou, cara, o pacote veio mal embrulhado. Então, mas os outros. Ou comprei o tamanho errado, um mistureu. Porque Acontece. cansa de ver a pessoa reclamando de troço porque ela simplesmente não leu uma descrição. Não leu a descrição Exatamente. direito. Então, assim, então isso, você fazer essa pesquisa, tal, isso é bacana. E aí é o que a gente está falando, né? Será que se você vai para um ambiente de rede social, a pessoa está fazendo aquilo ali por vontade? Hoje, a gente teve aqui na última aula aqui da gente, foi justamente com a Bruna, que trabalha com influenciadores, e assim, hoje você está sendo focado no ambiente em que as pessoas, ou aqueles influenciadores, façam um review de coração mesmo, entendeu? Eles não, né? Para quê? Você, tanto a gente como público quanto as empresas vão começar a procurar, cara, eu preciso fazer esse conteúdo com a pessoa que vai falar a verdade. Se eu ter que pagar, por quê? Porque E, senão. e daí a gente volta para a morte das métricas por vaidade. Porque já não interessa mais quantos seguidores você tem. Interessa quantas visualizações o seu vídeo tem, interessa o tipo de comentário que você está tendo, interessa o seu perfil de público. Às vezes a gente vai trabalhar com influenciadores ao redor do mundo e o cara não sabe nem qual é o perfil de público dele. Então ele pode perder oportunidades de parceria por causa disso, né? E, enfim, a gente sempre volta para os mesmos tópicos, mas é porque no fim das contas é uma jornada que está toda interligada. Não, isso essa questão do posicionamento de, na verdade, isso é uma questão de posicionamento, né? Em que te coloca diante do seguinte, cara, eu tava conversando sobre isso também hoje, de que a gente tem o interesse de fazer uma coisa. Vamos botar aqui um exemplo claro que todo mundo percebeu. Seguinte, a gente tinha as novelas da Globo há 15, 20 anos atrás. Era um tipo de novela. De 10 anos para cá, outro tipo de novela. E hoje é outro tipo de novela. Por quê? Porque há 15, 20 anos atrás, eu quero escrever uma novela. Eu vou escrever aquele conteúdo porque eu quero escrever aquele conteúdo. O cara ia lá, escrevia a história todinha, remetia aquilo dali uma aprovação, a Globo aprovava, vamos fazer a novela, vamos gravar a novela. Gravava a novela e publicava. De 10 anos para cá começou o fanservice. Eu quero escrever uma novela. Mas o que o público quer assistir? Aí eu escrevia o enredo e soltava a novela. Começava a observar, o público está gostando disso. O público está comentando sobre isso. Então eles iam moldando a novela até o final de acordo com o que o público queria ver. Se o público queria ver o vilão ganhar, ele botava o vilão ganhando. Se queria ver se ferrando, botava o ferrando. Só que isso virou o seguinte, cara, virou tão escrachado o negócio, tão bagunçado o negócio, de que já não tinha mais conteúdo. Já não tinha mais uma história ali. E agora eles começaram uma nova mudança de que é fazendo o quê? Vamos voltar a ter histórias conforme tinha, vamos dar uma pitada do que o público quer e vamos converter isso para aquela realidade ali. Acabou aquelas coisas, vou roubar a criança. Eu vou tacar fogo no prédio. Acabou, né? Virou mais um conteúdo E próximo tem da um novo realidade. padrão também desse tipo de conteúdo, a gente nota pelas séries que estão sendo lançadas nas plataformas de streaming, pelos filmes que estão sendo lançados, que o conteúdo que ele é lançado hoje em dia, ele não é mais um conteúdo lançado para ser 100% consumido. Ele não é um conteúdo que você senta e assiste. Ele é um conteúdo que você usa de plano de fundo enquanto você está trabalhando, enquanto você está mexendo no telefone, enquanto você está jogando alguma coisa. Então ele é feito para ser de fácil assimilação, ele é feito com uma linguagem mais simples, ele é feito com uma história mais rasa, ele é feito para você não ter que gastar muita carga mental com ele. Então, o Exatamente. tipo de roteiro feito, ele não só se adaptou pela questão do que o público quer, mas pela questão de como é que o público se comporta enquanto ele assiste esse filme. Tanto que antes a grande parada era o filme, ele é lançado no cinema.
Hoje, tem filmes que são grandes produções que não são lançados no cinema, porque eles não são feitos para serem vistos dessa forma. Eles são feitos para serem consumidos como segunda tela. Não, não é isso aí. E é assim, você parou de criar conteúdo porque você quer criar conteúdo. Você está criando alguma coisa porque o público quer consumir aquilo. Exatamente. E aí é aquele negócio, é o marketing suprindo uma demanda. Não é o marketing criando uma necessidade. Exatamente. Entendeu? Então, assim, porque hoje a gente está justamente nesse negócio de conteúdo rápido, porque a gente não assimila. Olha, a quantidade de pessoas lendo realmente um livro é muito pequena. E as pessoas que estão lendo um livro, quando ele dificulta muito, não querem ler mais. Exatamente. A Então gente está tem que ser. vendo a ascensão novamente da literatura infanto-juvenil. Você vê fantasia, romantasia, livros de histórias mais simples, com uma linguagem um pouco mais simples, porque é o que os adultos estão lendo agora, porque a gente não tem mais espaço mental para poder digerir uma coisa mais complexa. E nenhum tipo de entretenimento que a gente consome. Até nos games isso acontece. Você pegar hoje qualquer coisinha que um bloco de texto maior, você dispersa e você não lê. Hoje, se você for do game aí, hoje eu vi um memezinho, tava assim, os Simpsons, né? Assim, o vovô dos Simpsons lá, que eu esqueci o nome dele, tava ali contando uma história pros garotos, falando assim, na minha época, eu desbloqueava um usuário jogando, não pagando. Ou seja, você tinha o trabalho mental de fazer aquilo uma, duas, três, quatro, cinco Exato. vezes. Quando a gente teve a possibilidade de salvar o jogo, porque quando a gente não tinha, ou a gente virava à noite, ou a gente começava tudo no dia Não seguinte, podia desligar o videogame, tinha que esperar, não podia faltar entendeu? luz, era um desespero. Sim, e hoje você vê jogos sendo produzidos em que as cutscenes, os filmes dos jogos, ele já tem uma tecla para acelerar, para você ver ele mais rápido, porque eles sabem que o consumo da geração que está jogando agora é um consumo de conteúdos mais acelerados, porque a gente tem um vezes dois nas redes sociais. Nossa época tinha só. Quando era da nossa época, assim, uns 20 anos atrás, a gente pulava, dava pra pular. Porque a Para gente. pular, Depois, quando o Play 4 veio, parou de pular, não podia pular, você era obrigado a nem assistir tudo aquilo, pulava mais, exatamente. né? E Exatamente. depois aí Agora agora você vem já essa. acelera. Você pode É, pular, mas você pode acelerar. E aí você tem né? a sensação de que não está perdendo conteúdo, porque isso é importante também. O acelerar, ele entra como uma resposta para o comportamento do consumidor, de que ele quer sentir que ele assimilou aquele conteúdo, mesmo que daqui a 5 minutos ele vai esquecer ele, porque Com ele não entendeu certeza, nada. E aí ele né? vem vezes dois, às vezes ele tem que ver duas vezes. Porque ele só quer sentir que ele está participando daquilo ali, né? E na verdade ele às vezes nem está. O, aí já que entrou no seu meio aí, né? Eu ia chegar, eu falei assim, uma hora a gente vai chegar ali. E agora a gente está chegando lá. Isso não estava no roteiro, porque eu sabia que a gente ia enveredar para isso. Porque eu vi eu não sou de game, né? Eu sou nerd, mas não game. Então, eu não vou saber os termos corretos. Então, você me corrige aí. Porque a gente tem um RPG, certo? De Sim. tabuleiro. E a gente tem os jogos para telas, tem os jogos digitais, no mesmo formato de RPG, em que é o seguinte, em que ele vai construindo a história no meio do caminho. Eu vi falando, né? Você me corrija se eu estiver errado, de que já tem jogos que não estão só responsivos a determinadas ações. Por exemplo, se eu escolher esse aqui, o caminho do jogo é esse. Se eu escolher esse, ó, ele já consegue interpretar o meu tipo de jogada ali e criar um nível de dificuldade, alguma coisa assim, por aquilo dali que eu tô interagindo. Cara, tem IAs muito modernas sendo utilizadas nos jogos agora. Antes a IA, ela era uma coisa, antes, poucos anos atrás, né? Não há muitos anos atrás, mas a IA ela era uma coisa utilizada muito para os grandes inimigos, para o boss final, para aquela grande enfrentamento e tal. Hoje nós temos alguns desses grandes inimigos que eles aprendem o seu padrão de movimento e eles se adaptam e te enfrentam dentro do seu padrão de movimento. Hoje a gente tem IAs que elas geram como que o seu colega de equipe vai se comportar dentro do jogo, e isso depende do seu comportamento, isso depende de como você trata eles, e realmente não é só mais uma questão de escolher as respostas certas ou de interpretar
o personagem de uma determinada maneira. Efetivamente, o jeito como você joga, os mapas são gerados de um jeito e os inimigos são gerados de um jeito para eles leem o seu comportamento e eles se baseiam nisso para te enfrentar de igual para igual. Então, tem jogos que ficam cada vez mais difíceis. Eu tenho um casal de amigos desenvolvedores de um país muito, muito distante, lá no Bahrein, que eles fazem jogos de terror e eles têm uma IA que ela escuta a sua respiração e o seu batimento cardíaco. E com quanto mais Nossa. medo você fica, mais difícil fica o jogo. Mais difícil vai ficando. Então, quanto mais medo você sente, mais difícil é o jogo de terror que você está jogando. Aquilo que você tinha falado do tempo real das redes sociais e dos algoritmos, é mais ou menos isso sendo adaptado para os jogos também. Eu não pretendo jogar esse jogo, amo vocês, mas eu não pretendo, desculpa. Não, é tipo aquele negócio, é tipo passar pelo cachorro na rua, né? Você sentir que você tá com medo, ele vai te morder. É tipo Entendeu? isso, é enlouquecedor, assim. É praticamente uma leitura mental do que você está pensando, do que você. Às vezes nem você sabe o que você vai fazer em seguida, mas o jogo, a IA, aquele algoritmo, ele sabe, porque ele consegue enxergar os seus padrões. O comportamento humano é baseado em padrões, né? Ele consegue enxergar os seus padrões, ele consegue enxergar os padrões de jogadores com perfis semelhantes aos seus, que fizeram escolhas parecidas com as suas, e ele usa isso tudo para evoluir e adaptar, e daqui a pouco ele vai ser um boyzinho lá, inderrotável, que vai ficar campanhas de jogadores em todo lugar do mundo tentando derrotar, porque não vai ter como. Isso representa o que a gente está falando do comportamento ao vivo ali do negócio. Exatamente. Né? É justamente a adaptação, você observar ali o consumidor e interpretar. E isso tudo em nuvem, né? Isso tudo, sim, 90% tudo em streaming. Hoje em dia, o futuro é a nuvem, né? O futuro da tecnologia acaba sendo a nuvem. Os consoles, os computadores, as coisas, elas não vão ser mais feitas para rodar coisas, elas vão ser feitas para streamar coisas que estão na nuvem. Então, e aí, o que a gente pode, aí, né, você, né, nesse teu ambiente aí, né, a gente sabe que muitas das coisas que a gente vive hoje vieram de tecnologias fora, né, fora desse mundo real que a gente vive. Por exemplo, a gente vive várias coisas que vieram da época da corrida espacial. A própria internet era internet. Era um objeto militar, era uma ferramenta militar. E dessas tecnologias do jogo, essas tecnologias que vocês estão vendo aí desse lado aí surgindo. E isso, né, porque a gente fala muito da gamificação da jornada do cliente, né? Tanto que a gente já vê, por exemplo, o Duolingo lá, ele gamificou completamente o serviço dele para ele conseguir vender o negócio dele. A gente vê várias faculdades, vários ambientes educacionais repetindo a receita. E é o próprio formato do feed hoje que a gente vive é um estilo gamificado. É aquele estilo do trem trabalhando ali o tempo inteiro. O que pode ser visto nesse futuro aí que está acontecendo, que certamente você sabe, cara, isso daqui vai acontecer no meio de vendas, vai acontecer no meio de marketing, né? Cara, assim, é óbvio que existem algumas empresas de vanguarda que já fazem isso há muito tempo, mas existem algumas tendências na tecnologia que a gente já observava nesse sentido, que a pandemia acelerou muito, que a gente esperava que elas fossem chegar nos próximos 10 anos, e elas chegaram muito rápido, como a parte do trabalho remoto, como a parte do que a gente está fazendo aqui hoje, disso ser uma live. Mas uma das coisas que eu acho que vai ser uma das maiores tendências daqui para frente, baseado em muitos fatos que a gente vê por aí, é a questão da força das comunidades. Antigamente, a gente enxergava a comunidade como um grupo de pessoas que possuíam o mesmo produto. E a gente tinha experiências presenciais. Hoje, como as nossas experiências são mais digitais, inclusive experiências de trabalho, inclusive experiências de ensino, como essa que a gente está tendo aqui, a força da comunidade digital, ela se torna muito maior. E aí, se a gente entra um pouco no lado da psicologia e a gente entra um pouco no lado de como as pessoas se comportam e como esse comportamento impacta, existe uma necessidade humana de ser validado. E a gente tem quando a gente pesquisa o conteúdo de alguém que faz uma review de um produto que você quer comprar, você já quer comprar aquele produto. Você está esperando encontrar alguém que vai reforçar os argumentos que você já tem.
E isso, de certa forma, é um tipo de pertencimento de comunidade que daqui para frente vai ser cada vez mais solidificado e cada vez mais massificado. Acho que as empresas vão começar a encontrar outras formas de trabalhar comunidade, entender que a comunidade não é um grupo no Facebook, não é uma lista de transmissão no WhatsApp, não é uma lista de transmissão no Instagram. Aquilo não é a sua comunidade. A sua comunidade são as pessoas que você encontra, que se comportam da mesma maneira que você, ou que têm valores parecidos com os seus, e que você pode reafirmar esses valores para trazer aquelas pessoas cada vez mais perto de você, seja como influencer, seja como marca, seja como empresa, seja como o que for, e você conseguir usar isso a seu favor. A gente conseguia ver isso muitos anos atrás com a Harley Davidson, com a Apple, que conseguiram construir comunidades que até hoje elas não são feitas só de pessoas que compram aquele produto. Elas são feitas de pessoas que ajudam aquele produto a ser melhorado, que ajudam outros usuários daquele produto, que interagem, que fazem um network dentro de grupos similares aos seus, seja por local, por idade ou por tudo mais, e elas sabem fazer um excelente uso desse tipo de situação. Então, eu acho que o que vem do digital para frente é essa questão da comunidade. As empresas entendem, no lado do videogame, as empresas entendem tanto isso, que qualquer console que você tenha hoje, você precisa ter uma assinatura do plano mensal deles para que você possa jogar online. Porque o jogo só é divertido se você joga com amigos. Tem muito jogo que é divertido no offline, mas o boom da coisa está naquilo que você faz com seus amigos, ou está naquilo que você compete com os seus amigos, né? As coisas que mais vendem, jogos gratuitos dão muito dinheiro para quem publica eles. Por quê? Porque eles vendem cosméticos, porque eles vendem personagens, porque eles vendem coisas que você tem e o outro não tem. E você pode se gabar disso. E você pode competir por isso. Mesmo que não dependa da sua habilidade. Dependa apenas de sorte ou de dinheiro. Mas esse tipo de coisa, que antigamente a gente fazia lá atrás com as cartinhas de Pokémon, de Magic, de coisas do gênero, hoje ele foi trazido para o digital. E quanto mais as empresas conseguirem entender isso, adaptar para a realidade delas e criar vantagem dessa comunidade, dessa necessidade de conexão humana que a gente tem hoje, mais elas entram no futuro, que é o que a gente está esperando. Você falou aí disso daí, me lembrou. Você deve se lembrar de quando, alguns 20 anos atrás, a galera estava jogando Mu Online e eles ficavam minerando moedinhas para comprar roupa. Sim, Lembra disso? E essas lembro, moedinhas, que eram os bitcoins, e lembro depois o sim. pessoal começou a comercializar isso né, e a gente deveria ter feito isso na época A e não gente fez. deveria ter feito isso na época, eu não jogava muito, infelizmente. Eu também não Mas jogava o sim, Mu. mas sim, eu acho que são essas tendências, né? A gente viu uma bolhazinha do NFT um tempo atrás, esse item exclusivo digital que só você tem. E se a gente for olhar para isso, na verdade, a nossa realidade ela é muito pautada no digital hoje, né? O dinheiro não existe mais. Antes o dinheiro era uma coisa num cofre num banco, uma coisa dentro da sua carteira na sua casa. Hoje o dinheiro é um número numa tela. Você acredita que ele existe, e é isso. É. Você acredita, aquela empresa acredita, e é isso. E ele tá É. ali. Ele não existe mais, não existe mais. É um Der um bug conceito. no computador, todo mundo perdeu, acabou. É um conceito, entendeu? É uma coisa, tá lá na nuvem. O que é a nuvem? Não sei, mas existe, todo mundo fala dela. É isso, é o futuro. É o streaming, é o virtual, é aquilo que não existe. E isso é uma tendência que ela vai cada vez mais se refinando e acelerando, né? Tudo isso aqui é aplicável, né, em qualquer mercado. São coisas assim Sim, que a gente acha que é um negócio, cara, que tá lá do outro lado, tá longe e tal da nossa realidade, mas de tudo isso é aplicável e assim, se a gente não, a gente pode não aplicar hoje, mas vai aplicar em algum momento, seja por exatamente. vontade própria ou que o mercado vá Por acabar tendência. forçando, né? Ó, a gente tá trabalhando hoje com um tipo de, né, de conteúdo de venda e tal, de que há 20 anos atrás é um troço impensável de se fazer. Agora, só para a gente finalizar, então, eu vou tacar aqui Uhum. na lenha aqui, que eu sei que isso aqui vai levar mais um tempinho para resolver. O cliente tem sempre razão? O cliente tem sempre razão quanto ao gosto dele. Sabe Ele tem bem. sempre razão sobre o que ele gosta. É, Mas aquele negócio, ele tem a razão até o momento que a razão dele acaba e a minha começa.
Exatamente, exatamente. A gente usa essa frase pela metade, né? Porque a frase original ela é: o cliente tem sempre razão em questões de gosto. Então, eu não gosto de jogos de terror, alguém gosta de jogos de terror e nós dois temos razão, mas a partir do momento em que isso intercala um no outro e a minha razão tem que sobrepor a sua, ninguém tem razão mais nessa história. Que eu acho que né, a gente falou desse negócio de comportamento e tal, a gente, por muitas das vezes, como a gente citou aqui, a gente acaba se modificando. Para quê? Para fazer a vontade do cliente, e quando a gente faz isso, a gente perde nossa essência, nossa identidade, e às vezes a gente focou em agradar um grupo, e aí aquela massa toda que gostava da gente deixa de gostar porque a gente tentou agradar um público específico, Exatamente, né? exatamente. E aí quando a gente, ou então quando, por exemplo, um cliente veio, bateu boca, não, não sei o que, não, o cliente tem razão, deixa ele. Aí daqui a pouco vem outro e fala, se você fez para ele, eu também quero. Aí você Exato. deixou de ser uma exceção para virar uma, como é que chama? Quando você tem precedente, né, no caso, Você abre né? precedente, sim. Quer um exemplo muito recente disso? A banda Linkin Park voltou à ativa com uma mulher como vocalista após a morte do Chester. E o Mike Shinoda, que é um dos fundadores da banda, um dos idealizadores da banda, ele deu uma entrevista depois de um tempo, dizendo: gente, eu sei que nem todo mundo vai gostar, mas a gente tem 3 categorias de pessoa. A gente tem as pessoas que não vão gostar porque querem manter a memória do Chester viva e acham que outra pessoa não vai encaixar. E tá tudo bem, elas ainda podem escutar as músicas antigas da banda. Tem Uhum. gente que vai gostar porque quer que a banda fique viva e quer continuar vivendo o que viveu anos atrás, e a gente vai fazer música novas para essas pessoas. E tem gente que nunca ouviu a banda, que vai começar a ouvir a banda agora porque a gente está na notícia, porque tem uma menina no vocal e porque é uma coisa nova, e a gente está abrindo espaço para ela também. E quem não quiser ficar, tá tudo bem, vocês não são Beleza, mais o nosso público. Simples assim. é. Então, assim, foi muito coerente, porque traz muito isso que você acabou de falar. Se você começa, não, peraí, a gente não pode fazer isso porque fulano não vai gostar e tem que agradar todo mundo. Não tem. Às vezes uma comunicação, às vezes um produto, às vezes uma campanha que você faz, ou uma decisão de mercado que você toma, como nesse caso, ela não vai agradar o teu público inteiro. Mas você tem que ver se o peso disso é maior ou menor do que o que você quer causar. Então, ela vai agradar uma parte do seu público que vai continuar fiel e vai trazer um público novo, então ela é uma decisão positiva. Ela vai desagradar uma parte do seu público e o seu público que agradou não vai sustentar essa perda, então talvez ela é uma decisão que não deva ser tomada. Mas você precisa muito entender qual que é o seu público e qual é o incômodo que você está disposto a ter, porque é impossível você agradar todo mundo, é impossível todos os clientes terem razão ao mesmo tempo. O ser humano não é igual um ao outro. É aquele negócio do comportamento pré e pós, né? Você tem o pré, Exato. olha, o público está indo para esse tipo de conteúdo, então eu vou lá fazer esse tipo de produto para ele, esse tipo de conteúdo. Só que o que vem depois você não controla mais. O comportamento pós você não controla. Exatamente. Um exemplo claro disso foi a Exatamente. Jaguar, que pegou, não, vamos, o mundo está indo para esse caminho aqui, nós vamos mudar toda a nossa empresa e vamos aplicar aquilo dali, aquela ideologia ali. Só que o público que estava consumindo não era o público daquele tipo de público, né? Talvez se eles montassem uma marca menor, né, uma marca dentro do portfólio deles, voltado para aquele público, continuasse a marca raiz dentro Exato. teria Que muitas resolvido o problema, empresas fazem, né? abre uma E, linha de essa, produto secundária, exatamente. e aí o que acontece? Teve que demitir todo mundo, mudar tudo, tentar voltar, não vai conseguir mais reconstruir a marca, por quê? Porque tentou agradar um comportamento dentre vários Sim. outros comportamentos que ficaram para trás. Isso aconteceu numa escala menor com a Granado também, né? A Granado fez uma pesquisa de mercado para se modernizar e tentou trocar as embalagens dos produtos, e aí as pessoas iam no mercado e não reconheciam a marca e deixavam de comprar, e eles tiveram uma queda violenta em vendas nessa época, eles tiveram que joga tudo fora, refaz as embalagens antigas, muda só uma coisinha, hoje a gente tem a Granada rosinha, a Granada verdinha, antigamente era aquela embalagem mais padrão, mas eles tentaram modernizar e perdeu a identidade da marca. O público não estava preocupado se a marca estava moderna ou não, eles já tinham um apego àquela identidade. E eles acabaram perdendo muito mais do que ganhando tentando acompanhar essa tendência. Tiveram que voltar, tiveram que recuar. Pelo menos deu tempo. É,
Esse é o medo do comportamento do consumidor, né? Quando a gente pega e a gente quer bancar uma mudança, só que a gente não Sim, gerou aquela, exatamente. vamos, né? Eu acredito que se você pegar e quer bancar um comportamento, quer bancar alguma coisa, você tem que meio que educar o público antes, para que o próximo comportamento seja preparado para o que você vai fazer, E aí a né? gente volta para a Apple. Eles lançaram o iPad, iPod, nã-nã-nã, e quando o público estava todo acostumado com aquele sistema, eles pegaram e botaram um telefone no meio e lançaram um iPhone. Quebrou o Exato. mercado. Eles acostumaram o público todo com uma sequência de lançamentos e tarará, tarará, e quando o mercado achou que tinha alcançado eles, eles vieram com uma novidade. Pronto, agora eles criaram uma necessidade, criaram um mercado, souberam usar a comunidade para manter aquele produto, e é o sucesso que é até hoje. Se é bom ou não é outra questão, mas é o sucesso que é até hoje. É questão de gosto, né? O cliente tem razão dando o gosto dele. Exatamente, exatamente.